Quando nós olhamos para a sua palavra ela é recheada de experiências de Deus comigo e com você, baseada no amor. O amor é o fundamento de tudo, todas as coisas. E nós temos falado sobre os elementos da arca, a arca da aliança. E quando nós identificamos os 3 elementos que constavam dentro daquela arca, nós podemos assim considerar que as tábuas que representavam a lei do Senhor também representava o amor do Senhor. A vara de Arão, que representava os milagres, também representavam o amor do Senhor. E o vaso com pão, que significava provisão. Nós chegamos no último domingo e avisamos, convidamos e falamos aos irmãos sobre Jesus sendo o pão que veio do céu, o pão que desceu do céu, e aquele que come do pão de Deus, esse não tem fome. Então nós vimos que todas as 3 partes que compunham a arca, o que se encontrava ali, na verdade, era o amor de Deus. Posso assim então afirmar que a Arca da Aliança, ela era a representação terrena do amor de Deus. Ela não funcionou só no Velho Testamento, mas com a vinda de Jesus, ela não tinha mais finalidade. Perde-se agora a finalidade do povo de Israel carregar a arca de um lado para o outro. Por quê? Porque o próprio Deus, agora encarnado, tornando homem, fez com que esses elementos fossem, de alguma maneira, identificados nele. Ele era a lei, ele se fez o milagre. Nós temos inúmeros milagres de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, e ele era o pão que desceu do céu para alimentar a humanidade. Hoje eu queria falar sobre essa presença de Deus na sua casa. Posso considerar que é a última mensagem neste mês, e depois de termos ouvido 13 referências sobre a arca de Noé e a arca da aliança. Falamos 2 meses sobre a arca de Noé e 1 mês inteiro sobre a arca da aliança. Essas referências nos fazem entender que o plano de Deus era com que a presença de Deus estivesse presente na minha vida, na sua vida. Como nós somos marcados pelo que vemos no Velho Testamento, o povo de Israel via a arca, e aonde a arca estava simbolizava a presença de Deus. No Novo Testamento, nós vemos Jesus. Aonde Jesus está, simboliza a presença eterna de Deus. E aí eu queria que você abrisse, por favor, embora o texto esteja lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12 a 14, 1 Crônicas 13, 12 a 14, aguardo os irmãos abrirem. Nós vamos representar, trazer para os irmãos aquilo, ou pelo menos aquilo que Deus espera acontecer na tua casa, quando a presença dEle está lá. Você sabe que muitas vezes a presença de Deus, ela não é aquela fumacinha, ou um anjo de asas abertas, ou até mesmo alguma coisa em que os seus olhos possam dizer, é Deus que está aqui. Não. Existem requisitos para que a presença de Deus esteja na sua vida. Existem requisitos, e nós vamos tentar identificar, obrigado, irmão, estes requisitos dos versos 12 até o versículo 14. Quem achou, por favor, diga amém. Louvado seja o Senhor. Se você não achou, convido você a ler no projetor, mas é bom que você procure.
palavra de Deus diz assim, em 1 Crônicas 13, naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse, essa frase me impactou a semana inteira, de segunda-feira até hoje. O rei Davi, os senhores sabem que foi um rei marcado por 3 coisas. A primeira, não menos importante, já deixo aqui muito claro, do que os outros 2 pontos que eu vou dar destaque. Mas a primeira coisa, foi um rei segundo o coração de Deus. Você sabe que nenhum outro rei na Bíblia tem esse título. Nenhum outro rei na Bíblia tem essa qualidade. Segunda coisa, foi um rei que queria construir um templo para botar a arca, definitivamente. Vou botar um lugar fixo e eu vou colocar a arca ali dentro. Os irmãos sabem que ele não construiu templo. E por que ele não construiu o templo? Porque a terceira característica, foi o rei que mais expandiu o território de Israel. Consequentemente, havia muito sangue aonde? Em suas mãos. Espero que o Espírito Santo já esteja falando ao teu coração, e se você prestar um pouquinho só atenção nele, você vai entender. Por que Davi teve medo? Qual é o contexto de 1 Crônicas, capítulo 13? Deus dá uma ordem a Davi, que era tirar a arca de uma casa e levar para outro lugar. A arca cai no chão. E antes mesmo da arca chegar ao chão, um homem tentou segurar a arca e a palavra de Deus diz que ele foi morto imediatamente. O que me gera a curiosidade é que as pessoas que estavam em torno de Davi não tiveram o mesmo requisito para a presença de Deus. E qual é esse requisito? Naquele dia, Davi teve o quê? Medo de Deus e disse. Qual é o requisito? Medo. Pastor, por que é um requisito? Porque quem não tem medo é atrevido. Faz as coisas de forma espontânea, porém inconsequente. Torna impulsividade em pecado. Você pode ser uma pessoa impulsiva, corajosa, mas não pode transformar isso em pecado. Davi estava dizendo que para que eu tenha a presença de Deus na minha vida, eu preciso ter medo de Deus. E o medo aqui não é medo porque ele é ruim, ou medo porque ele vai me castigar, ou medo porque eu sei qual é a consequência por não fazer exatamente o que Deus quer. O medo aqui é limite. Para você ter Deus na tua vida, você precisa entender os limites de Deus. Sabe o que fez Eva sair do limite que Deus deu e pecar? Ela deixou de ter o quê? Medo de Deus. Enquanto ela tinha medo do que ia acontecer, ela não foi visitar o pecado. Quero trazer, nesse primeiro aspecto,
que o pré-requisito para que Deus esteja presente na tua vida é você ter medo de Deus. É entender os limites de Deus. Se eu vejo que o buraco está chegando, eu tenho medo, eu não vou até o buraco. Porque se eu for até o buraco, eu posso cair. Você já parou para pensar que muitas vezes as suas atitudes são de uma pessoa corajosa, como Davi, autêntico, como Davi, forte? Eu vou falar uma coisa que pode até não ser muito comum para as pessoas. Ungido, como Davi. Mas se Davi não tivesse medo de Deus, ele ia fazer a coisa errada. Se ele não respeitasse o limite que Deus colocou, ele faria a coisa errada. Imagine ele como rei, designasse ao império, ou seja, toda a nação de Israel, construir o templo. Deus não mandou ele construir o templo. Era um desejo do coração dele, mas não era uma ordem de Deus. Imagine, queridos, se Davi com as suas mãos fortes, poderosas, fosse além dos limites da terra que Deus deu a Israel. Presta atenção. Hoje já tem guerra na terra que Deus deu. Imagine eles irem além de onde Deus mandou eles irem. Já parou para pensar? Será que Davi não poderia, como muitos outros tentaram, conquistar o mundo inteiro? Poderia. Poderia, o povo de Israel poderia. Mas Deus mandou ele conquistar o mundo todo? Não. Deus mandou ele unir as nações. Sabe o que era isso? O povo de Israel estava dividido em duas capitais. No norte tinha um e no sul tinha outro. Ele falou, não, vocês não podem viver dividido não. Vocês têm que juntar o reino do norte com o reino do sul. Não pode ter briga entre a gente não. Não pode ter divisão entre a gente não. Isso Deus mandou Davi juntar o povo de Israel. Enquanto eles estavam juntos, era visível, era notório a presença de Deus. E ainda, imagine Davi, com todo esse potencial bélico, ele tentar fazer com que os seus inimigos fossem seus amigos. Vou lembrar uma coisa para vocês. O primeiro rei foi chamado Saul. Depois de Saul, Israel teve 13 outros reis. Só Davi prestou. Os outros nenhum prestou. Teve reis, filhos de Davi, Roboão, que rei lambão. Jeroboão, outro rei lambão, filho de Davi também. Salomão, outro rei lambão, embora tivesse característica de ser um príncipe, homem bonito, forte, muito rico, cheio de propriedades, construiu o templo do jeito que Deus mandou, mas olha que rei lambão foi Salomão. Depois de Davi, toda monarquia quer dizer símbolo de governo e autoridade estabelecida por Deus na terra, era a monarquia, reis eram a monarquia de Israel. Depois de Davi, todos os reis, nenhum fez nada conforme Deus mandou. Por isso não eram reis segundo o coração de Deus. Então Davi era alguém que da casa de Davi tinha uma promessa. Qual foi a promessa? Que deixaria da casa de Davi a semente que geraria Jesus. E ele, com tudo isso a seu favor, como que ele se comportou?
naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para onde? Para junto de mim. Como? Agora vocês sabem a resposta. Respeitando os limites que Deus colocou. Pastor, onde eles se encontram? Aonde esses limites estão? Você sabe qual é o primeiro elemento da arca? Qual é? A lei. Não é a lei? Lembra? O que tem dentro da arca, que simbolizava a presença de Deus? As 2 tábuas dos mandamentos. Então, a lei. Aonde que começam os limites de Deus? Na lei. Aonde que termina? Na graça. Você precisa conhecer a lei e interpretá-la segundo a graça. Aonde nós vamos dar testemunho da lei? Qual era o segundo elemento que nós encontramos na arca? A vara de Arão, que simbolizava o quê? Sinais, prodígios, milagres. Simbolizava o poder, a autoridade. Aonde que nós encontramos isso? Na pessoa de quem? De Jesus. Que ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, ao Pai que está no céu, eu vou conceder a vocês. Pré-requisito para a presença de Deus na tua casa, irmão. Você não pode pedir a qualquer um. Você precisa pedir para Jesus. Você precisa ter o hábito de pedir para Jesus. Você tem que ter vontade de levantar pedindo a Jesus para que te ajude, para que te livre, para que o mal não esteja na sua casa, para que as coisas que estão orquestradas contra você sejam desarmadas. Você precisa pedir a Jesus. Não tem mais separação entre você e Deus. Você precisa falar com Jesus. É pré-requisito para a presença de Deus estar na tua casa. E por último, a lei, a vara de Arão, o pão, o pote com o maná, o pão. O que é o pão? É a palavra. Você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Não é na quarta-feira. E nem no domingo. Se lhe desse a oportunidade, como em outras denominações, os irmãos sabem muito bem disso, eu me refiro à Assembleia de Deus, por exemplo. Você chega lá, ele te pergunta: você é o que na igreja? E, obviamente, a grande maioria dos que estão aqui, eu sou servo, diácono. Então, eu vou te dar a oportunidade para você falar. O que você falaria se eu lhe desse a oportunidade para falar? Qual é a manifestação da presença de Deus que você contaria esta noite aqui neste lugar? Não é o resultado do jogo do Botafogo de ontem. Não é o resultado do que você espera para a tua vida até o dia 31 de dezembro. Tem, pela graça de Deus, muitas bênçãos ainda para o Senhor nos alcançar. Não é nada disso. Nada disso é tão importante ou tão significante quanto você falar assim: não, Deus hoje falou comigo. Falou comigo por intermédio da sua palavra. Eu aproveitei e falei com Ele. Eu tive consciência de que o que Ele falou comigo, eu tenho capacidade de fazer. Obediência. E pela obediência, eu tenho a recompensa da obediência. Eu preciso produzir esse tipo de relacionamento com Deus. Não pode ser o testemunho que muitas vezes, de uma maneira equivocada, a gente acredita que estamos agradando a Deus com Ele. Não, Deus me abençoou comprando um celular novo, graças a Deus. Mas Deus não está preocupado com o seu celular. Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é se
você mostra para Deus que Ele é importante na tua vida. E se Deus enxerga isso, se Deus, que é Deus de amor, consegue ver isso, versículo 13. Ele vai ver a nossa atitude. Por isso Davi, leiam comigo, por favor, não trouxe a arca para junto de si. Ele poderia, mas ele viu que ele não estava o quê? Preparado. Estava faltando alguma coisa. Para a cidade de Davi. Mas fez com que fosse levada para a casa de quem? Leia ali, Obed-Edom, o Geteu. Por que o rei não leva para a sua casa e leva para a casa de Obed? Porque o rei reconheceu que Obed, levita, ele cumpria as exigências para que aquele elemento estivesse na casa dele. Era alguém que a Bíblia não diz ali, mas subentende, que era temente a Deus por conta da lei, cumpria a lei. Era alguém que tinha uma vida pública, onde as pessoas viam a relação dele naturalmente com Deus. E era alguém que estava disponível a manifestar essa presença na sua casa. Porque aqui eu abro um parênteses. Quando você deixa a igreja, Deus não deixou você. Então os que estão na tua casa precisam saber que você veio da igreja. Assim como aqueles que gostam e frequentam as praias, quando saem da praia, conseguem mostrar claramente que saíram da praia. Ou estão cheios de areia, ou estão todos marcados com o sol, ou estão cansados porque o dia foi fatigante. Você vê nitidamente. E por que saímos da igreja e as pessoas não veem que nós saímos da igreja? Por que nós fazemos um culto e as pessoas não sabem nem que nós cultuamos? Por que as pessoas olham aqui para dentro e não têm interesse de entrar? Não é algo que está acontecendo hoje, é algo que vem acontecendo há muito tempo. E Davi teve coragem de dizer, não vai levar para minha casa não, porque eu não estou cumprindo os requisitos. Eu tenho medo de fazer alguma coisa que Deus não mandou. Eu vou abrir outro parênteses aqui, porque eu lembrei disso. Eu tenho dificuldade quando alguém diz assim, Deus mandou eu fazer. E aí esse é o argumento que eu não tenho que falar. Porque se Deus mandou você fazer, quem sou eu como pastor para falar para você não fazer? Foi Deus que mandou fazer? Faça, meu irmão. Agora, se não foi, tem consequência. Tem consequência. Volta para o versículo 11, por gentileza, irmã. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Berezo Uzá até o dia de hoje. Verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, leiam, e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E o que aconteceu? Ele morreu ali, diante de Deus. Não machuca não? Se pega e fala assim, tem coisa errada aqui dentro. Tem alguma coisa errada aqui dentro. Aí o diagnóstico. O seu amor por Deus morreu.
a gente já faz as coisas no automático. No automático, Deus não gosta. No automático, Deus não recebe. No automático, Deus não quer. Verso 13, por favor. Cumprir os requisitos de Deus faz com que a presença de Deus seja garantida pela palavra de Deus na sua casa. Obed-Edom cumpriu os requisitos. E finalizo o verso 14, para a alegria da igreja e dos que mais gostam de Deus do que eu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. Agora leio. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. É muita bênção para quem tem os requisitos. É bênção sobrando nas estrelas. O que Deus falou para Abraão? A sua descendência será abençoada como as estrelas do céu. E ainda como os grãos de areia do mar. Já imaginou? Se olhar para o céu, agora nesses próximos dias de verão, o céu fica mais claro, você consegue identificar os astros, que coisa linda você olhar para o céu todo estrelado. Ali é para eu entender que é a quantidade de bênção que Deus tem para a minha vida, se eu cumprir os requisitos de Deus. Basta você cumprir os requisitos de Deus. E você vai poder olhar para o céu e ver a quantidade de bênção na tua vida. Feche os teus olhos. Posso levar comigo, Senhor Deus, a tua palavra. Posso buscar o Senhor através da oração. Cantar louvores, hinos que exaltem o Senhor. Mas aprendi hoje que eu preciso ter consciência de que eu estou cumprindo os requisitos. Para ser abençoado, eu preciso ter a tua presença na minha vida. E para isso eu preciso da tua lei. Eu preciso obedecer à tua lei. Para isso, Senhor Deus, eu preciso ter uma vida de testemunho, mostrar para as pessoas o poder de Deus vivo, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E preciso, Senhor Deus, me alimentar do pão, que é a tua palavra, todos os dias. Esses são os requisitos para que na minha casa, aqueles que lá estão, sejam abençoados pelo Senhor. Abençoe este lugar, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente hoje para todos sempre. Amém. Você que crê,